É um prazer estar com vocês aqui na conferência preciosa. Um beijo para a pastora Mari, um beijo para todas as mulheres da Igreja Batista Atitude. E hoje eu quero compartilhar a palavra do Senhor que está aqui em Hebreus, no capítulo 6, dos versos 10 a 12. E eu vou ler traduzindo, porque ainda não tem na nossa língua, esta versão que é uma paráfrase, principalmente para pessoas que já têm lido a Bíblia há muito tempo, há muitos anos. Eu acho tão especial a gente ler outras versões, outras paráfrases como essa, que é The Passion Translation. E diz assim: porque Deus, o fiel, Ele não é injusto. Como Ele poderia se esquecer do trabalho belo que você já fez por Ele? Ele se lembra do amor que você demonstra enquanto continuamente serve os seus amados para a glória do seu nome. Mas ansiamos ver vocês avançarem apaixonadamente até o fim. E então encontrarão a sua esperança realizada. Portanto, não permitam que os seus corações se tornem pálidos, nem percam o seu entusiasmo. Mas sigam o exemplo daqueles que receberam plenamente o que Deus lhes prometeu, por causa da sua fé forte e da sua perseverança paciente. Pai, essa é a tua palavra, que é sempre viva e eficaz, poderosa para penetrar no nosso coração e falar com cada uma das tuas filhas exatamente aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos. Eis-me aqui. Muito obrigada, Deus, porque mesmo online, o teu Espírito não encontra barreiras, distâncias, e o Senhor está agindo em cada lar, em cada casa, em cada coração nesta hora. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém! Em primeiro lugar, nós lemos aqui no verso 10 que Deus não se esquece. Eu acredito que o autor aos Hebreus estava falando para pessoas parecidas comigo, acho que com você também, que já tem um histórico de serviço aos amados do Senhor para a glória do seu nome. Está escrito aqui que ele se lembra do seu belo trabalho. E às vezes a gente conta histórias, né? Não sei quanto a você, mas eu já estou aqui com 44 anos de idade, eu já começo a falar porque há 20 anos atrás, porque há 30 anos atrás, eu mesmo me converti quando era uma menina de 8 aninhos. Cresci na igreja, numa família cristã, tive o privilégio de servir como adolescente na igreja e na minha juventude. São tantas as histórias que eu me lembro, ó, lá atrás. E você, qual é o seu histórico? Mesmo que você tenha recém-chegado para a comunidade cristã, para o serviço no reino de Deus, você já tem uma história para contar. E aqui está escrito que a gente não pode só olhar para essas histórias do ontem. A gente precisa continuamente servir. E às vezes a gente se desanima um pouco no serviço porque a gente pensa, ninguém está me reconhecendo, ninguém está vendo o que eu fiz. E eu quero lembrar a você que Deus, Ele se lembra, Ele sabe, Ele vê. Jesus disse assim que nem um copo d'água que a gente dá em nome dele vai ficar sem galardão. Teve uma outra ocasião em que ele disse que assim, o que a gente faz com a mão esquerda, a mão direita nem precisa ficar sabendo. Então nem tudo que a gente faz para a glória do seu nome, servindo aos seus amados, deve mesmo ser visto pelos homens, porque quem mais importa que nos veja e que nos repare e que nos recompense é o próprio Deus. Isso é muito confortante. Então, se você se desanimou de servir por algum motivo, olha o que está escrito aqui. O verso 11 começa, mas ansiamos ver vocês avançando apaixonadamente até o fim. Esse é o segundo ponto da nossa meditação. Como termina é que conta. Porque quem vai prestar atenção num casal que o casamento acabou e eles terminaram esse casamento assim tão desgostosos, mas eles contam, porque lá no início, na nossa lua de mel, quando a gente chegou da lua de mel, nos primeiros anos do casamento, ela tinha aquele zelo, fazia aquelas comidinhas que eu gostava. Não, ninguém quer ouvir esse conselho. A gente quer ouvir quem chegou bem até o fim. Eu me lembro, por exemplo, da minha madrinha, a irmã Ângela, lá de Belo Horizonte. Quando ela se tornou viúva, eu me lembro de me sentar com ela várias vezes e pedir, conta, irmã Ângela, conta as histórias do irmão Geraldo.
Como foi o casamento de vocês até o fim, essas décadas e décadas e décadas? E ela contava histórias maravilhosas, por exemplo, de como Geraldo pegava ela no colo todas as manhãs para colocar os pezinhos dela no tapete do banheiro na frente da pia, só para ela não pisar no gelado. Nessa hora que a gente, né, se estivesse presencialmente, eu ouvi o auditório inteiro fazer com certeza. E ela também com as histórias de dedicação ao marido, quando ele gostava tanto daquela camisa e ela um dia teve uma ideia, eu vou surpreendê-lo. Então ele foi dormir no outro dia de manhã, quando ele acordou, aquela camisa que ele tinha usado, sujado no dia anterior, ela tinha lavado, secado com um secador, passado a camisa, ela estava cheirosa e prontinha no cabide para ele vestir. São pequenos detalhes que falam desse serviço, dessa devoção, dessa entrega. Está escrito aqui, olha, que vocês cheguem, avancem apaixonadamente até o fim. Assim também na nossa vida, em tantas áreas, seja no casamento, seja como mães a educação para os filhos é algo muito repetitivo. Às vezes a gente fica desanimada, eu tenho que ensinar isso de novo, tenho que reforçar isso outra vez. Mas eu quero te incentivar a seguir, a avançar apaixonadamente no seu papel de mãe, de educadora dos seus filhos, até o fim, até o dia em que eles vão estar adultos, responsáveis por si, e você vai dizer missão cumprida. É claro, continua servindo seus filhos, mas de outra forma. E na igreja, no meio dos santos do Senhor, da família de Deus, não é diferente. Que você possa saber que Deus está vendo, se lembrando, recordando, né, fazendo o registro de todo o seu trabalho. Mas Ele não quer só que você seja galardoada pelo passado, mas que você avance apaixonadamente servindo até o fim. Em terceiro lugar, a gente vê aqui o verso 12, começa dizendo, por isso, não permitam que os seus corações se tornem pálidos ou percam o seu entusiasmo. Por que será que o nosso coração pode perder o entusiasmo, pode se tornar pálido? É muito interessante que a palavra no original do grego para pálido, ou por exemplo na Revista Atualizada, a versão que está escrito indolente, não deixe seu coração se tornar indolente, tem vários significados. E eu costumo entender como sintomas da doença desse coração. Significa pálido, sem brilho, maçante, sem interesse, chato, entediante, cansativo, diminuído, reduzido, preguiçoso. Será que esses sintomas estão aí aparecendo no seu coração, na sua forma de reagir? Porque a reação está aí, né? Sem você planejar, é esse o fruto que você demonstra. Qual é o sintoma que o seu coração tem demonstrado? Essa palavra, notros, no original do grego, ela vem de outra palavrinha e a raiz é notos. E eu creio que é aí que está também o X da questão. A palavra notos significa filhos bastardos ou filhos ilegítimos. Qual a diferença de uma filha bastarda para uma filha legítima? Eu acredito que é o relacionamento com o pai. Porque a filha legítima, além de ser herdeira, além de receber honra, dignidade, dela ser louvada, ela tem livre acesso à convivência, com a presença, com o afago, com a proteção, o carinho, com a orientação, com a disciplina, a correção, o ensino, a voz do pai dizendo para ela para onde ir, o que fazer. O carinho, o relacionamento de intimidade é do pai para com suas filhinhas legítimas. E muitas vezes nós caímos na mentira de que não somos essas filhas legítimas. Você não pode deixar Satanás continuar sussurrando essa mentira no seu ouvido, porque você nasceu do Espírito, você foi gerada pelo Espírito, você crê em Jesus, então você é filha de Deus. E as circunstâncias muitas vezes vêm para nos mentir, para nos fazer questionar, assim como Jesus ali no deserto ouviu exatamente essa palavra do tentador: se tu és filho de Deus, por que é que você está passando fome? Se tu és filho de Deus, pega esse atalho, não precisa ser tão difícil para cumprir a sua missão. E assim ele continua tentando nos seduzir e nos fazer questionar se somos filhas de Deus. Mas
A voz que prevaleceu, a voz que triunfou sobre a voz do mentiroso, do tentador, ali no deserto, foi a voz que Jesus havia ouvido no Jordão. Você se lembra? Tu és meu filho amado, em quem está o meu prazer. Eu não sei o que é que tem feito você desanimar e ter esses sintomas, esse coração doente, num coração de orfandade. Mas hoje eu abençoo você. A palavra de Deus cura você. A palavra de Deus é remédio. A palavra de Deus é água. A palavra de Deus é pão vivo. A palavra de Deus traz para você a verdade de que você é filha e o seu coração para a vida não precisa ser esse coração sem entusiasmo. Não precisa ser esse coração pálido. E por isso, se você está anotando, anote aí o nosso ponto 3 da meditação é #santo entusiasmo. É isso que você recebe pela fé, pela palavra, pela unção do Espírito nessa hora. Santo entusiasmo para ser a sua vida de mãe, a sua vida de esposa, a sua vida de filha, a sua vida de uma mulher profissional na sua área, para levantar todos os dias de manhã com #santo entusiasmo, para ir para a igreja, não é? Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Não sei quanto a vocês aí na Batitude, mas na Batista da Lagoinha, a gente cantava essa musiquinha. Que você tenha santo entusiasmo para arregaçar as mangas e se oferecer, dizendo, pastora Mari, olha, eu quero servir na igreja outra vez, eu quero os meus dons sendo úteis ao Senhor, sendo criativa, recebendo inspiração, revelação do Espírito em novos projetos, mesmo nessa pandemia, como fazer para alcançar outras pessoas, levando o amor de Jesus. Eu quero ler para você aqui o que continua no verso 12. Ele diz, então não permitam que seus corações se tornem pálidos ou percam seu entusiasmo, mas sigam o exemplo daqueles que receberam plenamente o que Deus prometeu. Esse é o nosso último ponto. Siga o bom exemplo. Eu não sei qual é a esperança que está sendo adiada, que ainda não se realizou na sua história. Mas aqui está escrito, siga o bom exemplo daqueles que receberam o que Deus prometeu, por causa da sua fé forte e da sua paciente perseverança. É interessante que há um paralelo no verso 11, no finalzinho, e diz, ansiamos que vocês avancem apaixonadamente até o fim, e então vocês receberão a sua esperança realizada. Será que é você que está aí orando pela conversão do seu esposo? Você precisa ser carregada de ânimo, de entusiasmo. Você precisa ouvir os testemunhos de alguém que recebeu essa promessa realizada, essa esperança cumprida. Será que é você que está aí lutando com um pecado e você quer ser livre dele? Procure, hoje você pode dar um Google e online, a Igreja Global traz para nós testemunhos de várias partes do planeta, de pessoas que venceram, que nos ensinam como, quais passos elas tomaram. Você tem tantos referenciais à sua disposição hoje, até mesmo aí na Batitude, eu tenho certeza que existem testemunhos maravilhosos exatamente naquilo que te falta e que você precisa preencher. Siga o bom exemplo daqueles que nunca perderam o primeiro amor. Eu converso com meu pai, eu pergunto, pai, como é que o senhor continua servindo assim no pastorado há tantas décadas, cheio de paixão, cheio de santo entusiasmo, indo à igreja, visitando os irmãos, já passou tantas circunstâncias que poderiam ter empalidecido o seu coração. Ele fala, filho, eu nunca perdi o primeiro amor. Isso é possível, isso é real. Seja inspirada, seja motivada, siga o bom exemplo naquilo que você precisa. E nesta hora, eu quero orar por você. Pai, obrigada, porque como filhas amadas, filhas cuidadas pelo teu carinho, nos pequenos detalhes, podemos provar do teu amor, cuidado, proteção, provisão, e que todas as mentiras do inimigo, e todas as áreas da nossa vida em que estamos ainda esperando, que sejamos fortalecidas, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sejamos renovadas, que sejamos movidas a continuar
até o fim, apaixonadamente e receber plenamente a nossa esperança realizada. Se existe a necessidade de perdão, lava, Senhor, agora coração e mente. Se existe necessidade de liberar perdão para alguém que na caminhada, talvez dentro da igreja, na comunidade, em casa, na família, aonde ficou um ressentimento, uma raiz de amargura que a tua palavra também diz que adoece o coração. Arranca, Senhor, essas ervas daninhas. Arranca, Senhor, desse jardim fechado que somos nós, filhas amadas do Senhor. Arranca, Senhor, tudo que a tua boa mão não plantou, que possamos florescer, que possamos frutificar, chegar bem até o final, apaixonadamente, porque o Senhor é digno. Eu abençoo, Senhor, cada uma dessas mulheres que estão me assistindo e que a partir de hoje haja pelo teu Espírito um toque novo, um frescor, um novo fôlego de ânimo, de vida, de santo entusiasmo, e que seus filhos, o ambiente do lar seja transformado, o seu esposo veja um sorriso no seu rosto, uma nova disposição, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe as pessoas ao seu redor, sejam colegas da empresa, do trabalho, que por onde essa mulher for, cada uma, Deus, cada uma delas for, que haja, Senhor, como que estampado na testa, esta alegria que é maior do que a própria vida, e santo entusiasmo seja sua nova marca. É o que eu oro e te abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridas. Que o Senhor possa completar esta palavra. Medite em Hebreus 6, de 10 a 12. Deixe a palavra te alimentar, rumine, deixe ela voltar à sua mente, ao seu coração. Nos momentos, às vezes, que são entediantes, nós podemos ter ânimo novo, nós podemos ter santo entusiasmo, porque começa aqui, dentro de nós. Ao lavar uma louça, cuidar de uma roupa, de uma casa, ao estar com pessoas que às vezes a gente teve que perdoar tantas vezes. Eu não sei qual é o seu desafio, mas você agora tem uma nova atitude. Igreja Batista Atitude. Hashtag Santo Entusiasmo. Um beijo para cada uma de vocês e muito obrigada por me convidarem para participar desta conferência preciosa. É isso que cada uma de vocês é muito preciosa. Amém. Quem foi edificado, abençoado com tantas palavras, diga amém.